nosso objetivo, que era vencer. É vergonhoso para nós mesmos. Vergonhoso. De cabeça, vira para o Olímpia. O time não fez por merecer vencer, não teve o controle do jogo, não teve a calma, não teve a sabedoria de lidar com um resultado positivo. Apareceu no meio da defesa do Flamengo para de cabeça fazer o terceiro gol do Olímpia. Não, cara, desculpa aí. Mundial, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca e agora a Libertadores. A gente perdeu essa confiança desse time tão poderoso que é o Flamengo. Muito boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte. O atual campeão deu adeus ao sonho do Tetra na Conmebol Libertadores. Você viu, torcedores protestaram no Paraguai. Hoje, na chegada ao Rio também. É um ano marcado por eliminações, né, por perda de títulos. Daqui a pouquinho, a reportagem desse jogo contra o Olímpia. Campeão da Libertadores de 2022. O símbolo da conquista, estampado na camisa, sairá de cima. Eu acho que quando perde vem todo o montante, né? E parece que tudo tá errado. Perdemos, estamos tristes, tínhamos que ter ganho. Fracassamos não só hoje, mas começo do ano foi de muita expectativa, mas a gente não correspondeu à altura do Flamengo, à altura do que precisava. Verdade. Tem sido uma temporada até aqui cheia de derrotas marcantes para os rubro-negros. O time perdeu todas as disputas decisivas na Supercopa, na semifinal do Mundial, na Recopa e no Campeonato Carioca. Temos que ser homem como sempre fomos e melhorar. A culpa é nossa, jogadores que entramos em campo, treinamos diariamente, temos que fazer melhor. O Flamengo de Jorge Sampaoli chegou a 30 escalações diferentes em 30 partidas. E ontem, contra o Olímpia, a equipe até conseguiu rapidamente marcar o primeiro gol. Aos 7 minutos, Arrascaeta cobrou a falta e Bruno Henrique desviou. 1-0. A vantagem aumentou, mas a atuação não foi boa durante os 90 minutos. O time não fez por merecer vencer, não teve o controle do jogo, não teve a calma, não teve a sabedoria de lidar com um resultado positivo. Tanto que logo a seguir, aos 11 minutos, o Olímpia empatou. Ivan Torres, 11 na camisa. O gol marcado por Ivan Torres foi o primeiro ato do que seria uma noite de terror para o sistema defensivo do Flamengo. Os paraguaios, empurrados por 40 mil torcedores, criavam coragem, mas deixavam espaços generosos na defesa. Nesse ataque, Gabriel fez o gol, mas Bruno Henrique estava impedido. O placar de 1-1 continuava dando a vaga para o Flamengo, mas no início do segundo tempo, Sampaoli reclamou de um lateral, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Sem um técnico, o time trocou passes e Bruno Henrique bateu colocado. Essa foi a única finalização correta no segundo tempo. A partida teve um momento de marasmo. Arce, treinador do Olímpia, começou a mexer. Foi sangue novo. E num escanteio, Ortiz cabeceou. E a bola entrou. Ortiz, de cabeça. 2-1. Virada. O estádio Defensores del Chaco explodiu. Os donos da casa então perceberam que os adversários tinham baixado a guarda. Outro escanteio, outro gol de cabeça. O terceiro. Brueira, 3-1. E o Flamengo chegou a incríveis 59 gols sofridos no ano. Tem a segunda defesa mais vazada entre os 20 times da Série A. Realmente a gente perdeu essa confiança desse time tão poderoso que é o Flamengo. Um time poderoso que recorreu nos minutos finais a lançar bolas para a área. Aos 43 minutos,
Vitor Hugo marcou um segundo gol que poderia levar a briga pela vaga para os pênaltis. Mas o lance foi anulado por impedimento no campo pelo árbitro Vilmar Roldan e pelo assistente. O VAR, após 6 minutos, confirmou que o Gabriel estava impedido porque recebeu o passe do lateral Ayrton Lucas. Foi o último suspiro rubro-negro. A eliminação, ainda nas oitavas de final, foi, enfim, a pior campanha do Flamengo na Libertadores desde 2019. O time nessa edição não venceu nenhum jogo fora de casa. Foram 2 empates e 2 derrotas. Olímpia 3-1. Vitória maiúscula que levou o presidente recém-eleito do país, Santiago Penha, ir comemorar no vestiário. Os paraguaios avançaram e vão enfrentar o Fluminense na próxima fase. Na entrevista coletiva, Everton Ribeiro estava ao lado do auxiliar técnico Christian Roberto. Sampaoli, por ter sido expulso, não participou, seguindo o regulamento da Conmebol. Não conseguimos o nosso objetivo, que era vencer. É vergonhoso para nós mesmo. A torcida do lado de fora também usou o termo vergonha para protestar, além de muitos xingamentos contra dirigentes e alguns jogadores. O atual campeão da Libertadores caiu jogando mal, criando muito pouco, com o seu técnico expulso e sofrendo 3 gols em jogadas aéreas. A noite em Assunção ficará marcada por um Flamengo que foi ruim da cabeça e doente do pé. O que sobra para o Flamengo agora? A Copa do Brasil, onde o time está muito perto da final, fez 2-0 no Grêmio em Porto Alegre, né? Quarta tem a volta no Maracanã. E o Brasileirão, o Flamengo é vice-líder, muito longe, 13 pontos do superlíder Botafogo. Domingo o Flamengo pega o São Paulo de quem? Do Dorival Júnior, aquele que ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil no ano passado e foi mandado embora. Amanhã, Carlos Gil comanda o pagode. Bom fim de semana, a gente se vê com os cavalinhos domingo no Fantástico. Frente para trás, se questiona. Tem um problema, sim, de gestão de departamento de futebol, porque não dá para aceitar coisas do futebol. Não dá para aceitar quando o atacante quase sai na mão com o vice de futebol numa semana. Na semana seguinte, o preparador físico dá um soco na cara do centroavante. E essas coisas vão se acumulando. E, assim, isso acontece uma coisa... A diretoria não é culpada pelo soco que o preparador físico dá no rosto do Pedro. Agora, essa falta de comando, esse ambiente permissivo, que você chega nesse limite, alguém não está olhando. E aí você olha para a estrutura de comando do futebol do Flamengo, é uma estrutura que aparece pouco para falar o que tem que ser falado, aparece muito para apresentar jogador, aparece muito para fazer post em rede social, dizendo teve poucos fogos, ou para tirar foto. Então, assim, falta esse comando de futebol do Flamengo. Em 2022, o Arrascaeta vai te salvar, o Everton vai achar uma bola pela direita quando você está jogando pior e o Gabigol vai chegar finalizando. Em algum momento, o Dorival vai fazer 2 meses de trabalho para salvar um planejamento. Só que isso não vai acontecer todo ano. Em algum momento, a sua concentração vai estar um pouco mais baixa, porque ela já vinha se apresentando mais baixa em muitos momentos da temporada. Só para te passar, o Flamengo passou a ser um time onde os bons jogos são exceção. Então, são exceções. O jogo contra o Grêmio é uma exceção. O time de Copa. Mas e hoje é desafiado uma máxima. O Flamengo já tem uma campanha ruim na fase de grupos. O Flamengo já não tem uma atuação tão boa no jogo de ida. Perde pro Alcas. Vai, Bito. Por conhecer esses jogadores e por entender a capacidade deles, eu nunca duvido desses caras, jogadores do Flamengo. Da capacidade deles de ganharem jogos, obviamente, dentro do nosso cenário sul-americano. Mas eu acho que esse jogo... ele, para mim, tem que ser enxergado de uma maneira muito maior do que simplesmente você achar agora o time pode se recuperar. Não dá tempo. A não ser que esse time comece a jogar muito agora, que não vai ser nada mais do que uma meia-culpa. Porque você, claro, a Libertadores hoje ela é mais fácil que o Campeonato Brasileiro. A Libertadores hoje não é um campeonato tão difícil assim de ser vencido pelas equipes mais fortes, né? Obviamente, pelas equipes mais fracas, ele nunca foi tão difícil, porque hoje em dia não tem mais jogaço de vestiário, não tem mais o policial... protegendo quem vai cobrar escanteio com o escudo, não tem mais a violência, a manipulação de resultado é muito mais difícil, não tem. Não é que nem era nos anos 80, 90, não é 70, não é. É outro campeonato, hoje em dia os gramados, por mais que não sejam ótimos, são melhores do que eram naquela época. Então, essas coisas que podiam diminuir forças no futebol ainda com passe, onde o dinheiro pesava menos, onde havia mais amor à camisa do que há hoje. Essas coisas que eu citei todas, ruins, elas diminuíam a distância entre as equipes. Hoje as distâncias aumentaram muito e a Libertadores ficou
mais fácil para quem tem grandes equipes e é a hora dessas equipes empilharem títulos. Mas você tocou num ponto aí, Birner. Porque a Libertadores continua sendo o maior campeonato de todos. Tudo bem, mas assim, a Libertadores, ela é como qualquer competição de mata-mata, você pode ter uma noite ruim, como teve a de hoje, e ser eliminado. Agora, ok, o Flamengo vai voltar agora... Teve noite ruim contra o Alcas. Sim, o Flamengo vai voltar para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que remar no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo disparou, são 13 pontos, tá? Se o Flamengo não conseguir disputar o título brasileiro, vai ser o 3º ano seguido sem disputar o título brasileiro. Em que lugar do mundo o time mais rico do país fica 3 anos seguidos sem brigar pelo Campeonato Nacional? É aí que eu quero chegar, Léo. Eu acho que... E a gente debatia isso aqui em coisa de 2 semanas, um linha de segunda-feira. Que o ponto que precisa ser observado é exatamente esse, Birner. Fala. Eu acho que, depois disso tudo, e pontos corridos, a forma como o Flamengo foi campeão ano passado, não fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O Dorival precisou fazer um monte de ajustes ali para o time chegar do melhor jeito possível, agradando os seus atletas. A forma como ganhou a Copa do Brasil, quando taticamente foi pior que o Corinthians, tendo um time muito melhor, com a capacidade de posição do que tem o Corinthians. Eu acho que chegou na hora dessa diretoria olhar e falar assim, olha, eu preciso mexer nesse elenco muito mais. Mas quando que essa diretoria fez isso? Ou esses caras que pegam e reagem e falam assim, olha, não. Nós fechamos, vamos fazer a maior quantidade de pontos possível no Campeonato Brasileiro. Isso foi um lapso, a postura vai mudar, não tem mais jogo sem competitividade, vamos nos unir, vamos falar com o treinador vai nos ajudar, etc. A diretoria, ela se vale do número de títulos para maquiar o seu mau trabalho. Pode parecer uma loucura, porque você vai falar, bom, se está ganhando um monte de título, o trabalho é bom. Não, eu acho que se o Flamengo tivesse uma gestão esportiva competente, se o Flamengo soubesse de fato o que fazer com o seu dinheiro, o que fazer com os seus treinadores, o que fazer e como administrar e como gerir os seus jogadores, provavelmente a gente não estava falando só de mais títulos do que o Flamengo vem conquistando nos últimos tempos, e ele vem conquistando muito, mas a gente estaria falando também de títulos conquistados de maneira indiscutível, se fizesse valer, né? Se toda a superioridade técnica do elenco fosse vista dentro de campo. E não foi o que a gente viu, por exemplo, nem no ano passado, na final da Libertadores, nas finais da Copa do Brasil, né? Quer dizer, existe um problema de gestão esportiva, de alguma maneira maquiado pelo bom gerenciamento financeiro que permite ao Flamengo contratar grandes jogadores, mas a gente sempre tem que olhar para o potencial, né? Para o que poderia ser e para o que é. Eu acho que é importante que essa mensagem fique clara, e eu dizia isso antes mesmo da eliminação na Libertadores. Eu acho que não é porque perdeu um jogo, ou ganhou um jogo, ou caiu de um campeonato, ou passou e foi campeão de um campeonato, que a gente muda a opinião. Isso, para mim, é um fato meio que indiscutível, mas que muitas vezes fica de lado quando você levanta troféus, mesmo que esses troféus não sejam levantados da maneira que poderiam ser. E acho que, só para encerrar, o Campeonato Brasileiro especificamente, do qual o Léo falou, é o maior exemplo disso. Porque é óbvio que um campeonato por pontos corridos reflete melhor a boa gestão esportiva, por inúmeros motivos, né? O principal deles é assim, porque a aleatoriedade ela fica muito de lado num campeonato por pontos corridos. E o fato do Flamengo, com o elenco que tem, não brigar por 3 anos seguidos, se é que não vai brigar esse ano, pelo título brasileiro, é uma loucura. Por isso mesmo, eu acho que o Flamengo tem todas as condições, apesar do que aconteceu hoje, de voltar à disputa do título brasileiro, de tentar uma sequência de vitórias que lhe permita voltar para essa briga. Campeonato Brasileiro desde 2020, quando foi campeão com o Rogério Ceni. Desde a última rodada. Desde a última rodada. Dali para frente... Perdendo o jogo na última rodada. Perdendo o jogo na última rodada para o São Paulo. E o Flamengo não ocupa a liderança, repito, não ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro desde a última rodada de 2020, quando foi campeão ali com o Rogério Ceni. De lá para cá, nunca mais. Ele não ocupa a primeira posição do campeonato desde aquele tempo. É muita coisa. Breno, eu já vou passar para você, antes vamos ver o Gabigol? Vamos nessa? Bora lá. Não, sobre a pressão, estamos acostumados, jogamos praticamente todos os jogos com 70 mil pessoas no Maracanã. Claro que tomamos 3 gols de cabeça, mas agora é muito fácil apontar os erros. Foram alguns erros durante a partida, mas, assim, é ruim falar isso porque quando perde, né, você quer falar do juiz, parece que você está chorando, mas o juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores, a Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. Faltas invertidas, falta no Wesley no 3º gol.
Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. Mas para a sequência da temporada agora, que você está falando foi um roubo muito grande, para a sequência da temporada, brasileiro distante do Botafogo, o que vocês imaginam? Pode falar para o torcedor também, está muito chateado. Temos que vencer, eu acho que o Flamengo é movido a isso, movido a vitórias, mas também em momentos difíceis temos que se unir, mais do que nunca. Claro que queríamos estar na final, jogar o próximo Fla-Flu, mas agora estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do brasileiro. A gente não conseguiu jogar, acho que da forma que a gente queria e merecia também. A gente conseguiu controlar o jogo bem, faltou um pouco de atenção, as bolas paradas onde eles eram muito fortes. Habían comenzado muy bien con tu gol, ¿qué faltó? ¿Qué pasó después? Libertadores a gente sabe que é muito difícil. E eles conseguiram fazer um gol. 3 gols, né? Bola parada. Onde na Libertadores a gente sabe que é muito difícil. Então, cara, desculpa aí. E vamos seguir em frente. Esse chororô, como a gente tá falando aqui, né, velho? Parece mesmo. Só Comebol aqui do lado. O Flamengo perdeu na bola. O vexame que o Flamengo deu, a vergonha que o Flamengo passou foi na bola. E não foi só hoje, foi em 180 minutos, tá? Não matou o jogo na semana passada e hoje, de novo, abriu o placar, tomou uma virada, tomou um 3-1, o Flamengo perdeu na bola. Pode reclamar, daqui a pouco a gente vai mostrar o lance e tal da reclamação ali, do gol anulado, que seria o segundo gol do Flamengo, poderia levar o jogo para os pênaltis, a gente pode mostrar e tal, mas na boa, de boa, a gente vai mostrar porque é a nossa obrigação, mas não foi isso. Torcedor do Flamengo sabe que não foi isso. Fala pessoal, beleza? Quer dizer, não vou nem perguntar se tá beleza, porque beleza não tá, né? Depois de uma vergonha dessa, um vexame, o time do Flamengo fez um vexame, tá? Isso aí é uma vergonha o que aconteceu ontem, então não pode estar beleza, né? Mas a gente tem que estar aqui dando a notícia para vocês e no final aí deixa o seu comentário aí, a gente quer saber a sua opinião sobre essa vergonha que o Flamengo fez ontem aí lá com o Olímpia, né? Bom, o Flamengo desembarca então com protesto da torcida após a queda na Libertadores aí, né? Time sem vergonha é o que a torcida gritou no desembarque do Flamengo. E você, comenta aí, você concorda que é um time realmente sem vergonha? Na verdade, para mim, é a diretoria sem vergonha. É uma diretoria lixo essa diretoria do Flamengo. Bom, e os jogadores, e o time também, né? Que tá acompanhando aí, parece que tá querendo derrubar o Sampaoli. Então, cerca de 40 torcedores do Flamengo protestaram no aeroporto após a eliminação no time da Libertadores. Os fãs aí, né, os torcedores, né, entoaram aí o slogan de time sem vergonha, né? O amor acabou, isso vai virar o inferno. Isso aí, galera, é o slogan, né, que já é conhecido aí, né, da torcida do Flamengo, né, contra os adversários e tal. Então você já conhece. Então a segurança aí cria uma barreira, né, entre a chegada dos jogadores e os protestos aí dos torcedores, né, com tensões aí aumentando a cada momento. Os agentes de segurança aí usaram spray de pimenta para dispersar os torcedores, afetando aí, né, os não envolvidos no protestos aí, né, que tinha muita gente ali no desembarque. O ônibus do time aí enfrentou dificuldades para sair do aeroporto devido a torcedores aí bloqueando a sua passagem, né, causando confrontos. Bom, a partida do ônibus aí leva em torno de 40 minutos, acompanhada aí de protestos e transtornos. Então o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deixa o aeroporto rapidamente, né, com a segurança em meio a insultos dos torcedores. Torcedores ficaram indignados, né, pessoal, e com razão. E a saída precoce do Flamengo e da Libertadores soma-se a uma temporada decepcionante, vergonhosa, com fracassos anteriores em outros torneios aí. Eu quero ver o que essa diretoria vai falar agora, né? Bom, a equipe está aguardando agora no Brasileirão aí, né? Agora é a próxima partida contra o São Paulo no Maracanã e você vê como é que é o destino, né? Agora vem o Dorival lá nessa partida contra o Flamengo no Maracanã, né? Contra o São Paulo. A diretoria do Flamengo fez
vocês já sabem, né? A maior burrice do mundo de mandar o Dorival embora. E agora aguenta aí fracassos, um time totalmente apático, um time que saiu ganhando aí no comecinho do jogo, né? Passa uma vergonha dessa e é eliminado da Libertadores. Mas aí eu vou deixar para vocês a opinião aí, comenta aí, galera, o que você achou desse time sem vergonha do Flamengo ontem aí, dessa derrota vergonhosa aí. Deixa a sua opinião aí nos comentários aí, o que você acha que precisa mudar nesse time aí, beleza? Um grande abraço, ficamos por aqui então, e fique com Deus aí, e vamos ver o que vai dar para frente aí, porque estão falando que a demissão do Sampaoli aí tá na mesa aí por algumas pessoas já pedindo aí a demissão do Sampaoli. Comenta aí o que você acha aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fala, minha nação rubro-negra, esse foi mais um videozinho aí do nosso canal de notícias do Flamengo, com cortes do Globo Esporte e do ESPN, o Globo Esporte, hoje muito focado falando dessa derrota do Flamengo contra o Olímpia, né? Mostra aí os torcedores muito indignados, revoltados na saída do estádio, principalmente, fazendo seus protestos, e com razão, né? Até porque a gente viu um Flamengo sem jogar nada, não fez nada dentro de campo, e a diretoria também segue de braços cruzados vendo isso, vendo os jogadores escolhendo o jogo, né? Assim está se falando. E o técnico Sampaoli também nada fez. Teve uma reportagem aí, inclusive, que saiu do Globo Esporte, onde dizia que em 30 jogos ele escalou 30 times diferentes, né? Ele fez 30 escalações diferentes em 30 jogos. Dessa forma, time nenhum vai conseguir ter o entrosamento necessário para se adaptar e ficar melhorando de cada jogo, né? Então, queria que vocês deixassem no comentário de vocês a opinião também, né? A respeito dessa atitude do técnico Sampaoli, que vocês acham que vem acontecendo também. Eu, particularmente, estou indignado, já quero ele fora e peço já o retorno do Dorival, que ele sim é o técnico que o Flamengo dispensou e estava fazendo tudo certinho pelo Flamengo. Valeu, nação, tamo junto, deixa o seu like aí e siga o nosso canal para não perder vídeo nenhum. Valeu, galera!